ao Senhor, entregando nossa vida verdadeiramente a Ele, né? Nos colocando diante dEle. Ele é um Deus bom, tem cuidado de nós. Que bom podemos estar nesta manhã na presença do Senhor e na casa do Senhor, né? Essas noites frias, às vezes as pessoas desanimam, mas que bom que você está animado, né? Saiu de casa. E o propósito de sair de casa, vir à casa do Senhor, é de poder adorar e agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, vamos junto orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nós damos a Ti graça por estarmos aqui nesta manhã, poder adorar ao Senhor e render louvores a Ti. Senhor, a Ti pedimos perdão pelos nossos pecados, onde nós temos entristecido ao Senhor com as nossas vidas, atitudes, ações, ou quem sabe até sendo omisso, ó Deus. A Tua palavra diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Perdoa a nossa omissão, perdoa as vezes que nós temos entristecido ao Senhor com as nossas vidas. Glorificado seja o Teu nome. Nós queremos clamar a Tua bênção sobre a nossa vida, nossa família, nossa casa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos, anima-nos, ó Deus. Fortalece a nossa fé, Deus. Anima-nos, ó Deus. Dai-nos a coragem, dai-nos a alegria, Deus, de poder estar na Tua casa, te buscar e adorar o Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Nós oramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém? Mateus 26, irmãos. Versículo de número 36. Mateus 26, versículo de número 36. Mateus 26, 36 a 38. Então, em seguida Jesus, deixa eu ler o dali para ler junto com vocês. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Podeis assentar. Jesus, e a gente vê a trajetória, a caminhada de Jesus, e a gente vê a trajetória de Jesus, uma trajetória de muita alegria, né? Jesus, ele se assentava com os discípulos, ele comia com os discípulos, ele caminhava, e eu fico imaginando que entre aqueles momentos de caminhada e de andar junto de forma coletiva, muitas alegrias e brincadeiras e sorrisos. Eu fico imaginando que eles eram pessoas muito felizes, alegres, caminhavam junto. Mas em um determinado momento, quando Jesus sente que é chegado o momento da sua morte, que é chegado o momento, né, da sua partida, ele vai a um lugar chamado Getsemane e ele vai ali orar, né? Mas o versículo número 38 diz que a alma dele estava profundamente triste até a morte. E aí vem uma parte que diz assim: ficai aqui e velai comigo. Ficai aqui e velai comigo. Jesus, ele, naquele momento de angústia e dor, ele queria companhia, irmãos. Ele queria relacionamento com aqueles que ele amava. O relacionamento nos momentos de dor e de angústia é algo muito importante. É algo que faz toda a diferença. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos cada vez mais aprender a nos relacionarmos. Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, a zelar uns pelos outros. Muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades, e nós passamos por essas lutas e dificuldades, e nós passamos às vezes só. Às vezes a gente não sente a vontade de compartilhar e dialogar. Só que o próprio Jesus diz: ficai aqui e velai comigo. Ele diz: eu preciso de companhia neste momento. Eu quero vocês aqui junto comigo, nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade. Olha, irmãos, duas coisas. Quando nós passamos por dificuldade, nós precisamos de companhia. Nós precisamos de alguém conosco.
E quando alguém está passando por dificuldade, ele precisa da sua companhia. Talvez é necessário que você ande junto com pessoas, passe por dificuldade junto. Jesus, naquele momento de muita dor, ele diz: a minha alma está profundamente triste, está cheia de tristeza. Uma tristeza muito forte, ao ponto de morte. Mas ele diz: ficai aqui e vigiai comigo, velai comigo, nossa companhia comigo. Eu sinto que Deus é comigo, mas eu também quero sentir a proximidade das pessoas que estão comigo. Então, irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Chama o ministério de louvor à frente. Louva a Deus pela vida dos irmãos que chegaram aqui. Glória a Deus pela vida de Caio. Deus abençoe meu irmão, está aqui com a gente, sua família. Deus abençoe minha irmã. Glória a Deus. Muito bom, irmãos, a gente poder estar aqui, a gente poder louvar o Senhor. E o Senhor diz para os seus discípulos: velai comigo, fique aqui comigo, né, me ajude. Eu gostaria que você, no início desse louvor, você desse um abraço na pessoa aí, sabe? Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Jesus precisou dos seus discípulos em um determinado momento. Ele precisou da companhia de alguém. Talvez, irmão, nós precisamos de um abraço. Nós precisamos da companhia de alguém. Nós precisamos de alguém conosco. Vamos louvar o Senhor. cidade do nosso Deus, do Santo Monte.
Senhor, né, irmãos? Como é bom poder nos entregar ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Gostaria de chamar Ana, Cláudia e Álvaro aqui à frente. Os dois vão trazer a palavra do Senhor. Um homem de Deus já, né? Vai começar a vida pregando aí. Deus abençoe a prestação. Ana, que é uma grande companheira, todas as horas aí, né, Ana? Vamos louvar a Deus pela vida dela, vamos orar. A palavra do Senhor colocou o coração dela. Seja acessível ao nosso coração. Amém? Prepare o seu coração para poder receber a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça pela oportunidade que temos de estar aqui nesta manhã, de poder adorar teu santo nome, de poder te louvar. A Deus, aquilo que o Senhor já tem falado no coração da tua serva, que o Senhor esteja dando a ela sabedoria, tranquilidade e paz. Abençoa a sua gestação, a chegada de algo, Deus, prepara que tudo esteja no momento certo, com a proteção do Senhor. Abençoe a vida de Aurora, guarda seu coraçãozinho, abençoe a vida de André, dando essa família da tua graça, da tua presença. Nós louvamos ao Senhor e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, amém? Nós estamos na casa do Senhor logo pela manhã, podemos cantar com os irmãos, podemos louvar o nosso Deus, não é mesmo? Podemos também aprender mais dele das nossas vidas. Alguém comentou comigo essa semana assim: uai, mas tudo na sua vida tem que ser com A? É Ana, é André, é Aurora, é Álvaro, e agora você vai falar sobre amabilidade também? Eu nem tinha prestado atenção na coincidência. Mas então a palavra de hoje, né? Continuando a respeito das virtudes do fruto do Espírito nas nossas vidas, nós vamos falar sobre amabilidade, que também significa, né? Benignidade. Vamos abrir as nossas Bíblias, um texto que está todo mundo já afiadinho, Gálatas 5:22. As crianças já sabem cantar de cor. Mas a característica da benignidade, ela é um pouco diferente da bondade.
benignidade, porque no caso que eu falei, a benignidade, ela tem a ver com caráter, né? Algo interior. E a bondade, ela se exterioriza em ações, em conduta, né? E Marla vai falar muito sobre isso hoje à noite. Nós temos muito que aprender sobre a bondade. E elas estão ligadas, né? Que é bom que as duas vão ser faladas no mesmo dia e a gente vai poder relacionar e aprender com as duas. E agora, pela manhã, então, nós vamos falar sobre essa característica. A benignidade, ela também tem relação, tem a ideia, né, de doçura, de gentileza, de generosidade e de amabilidade. É alguém que é amável, né, que sabe tratar o outro, o próximo, de forma que essa pessoa ela se sinta amada, ela se sinta valorizada, ela se sinta respeitada. E eu achei muito interessante a gente tratar, né, dessas características, dessas virtudes do fruto do Espírito dentro da nossa família. Porque, não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes lá fora é fácil eu ser amável, ter uma conduta amável com as outras pessoas que eu não conheço. Às vezes é fácil eu ter uma ação de bondade com alguém que eu não conheço. Às vezes é fácil, né, eu demonstrar alegria, sorriso. O pastor Osmar, toda vez que me vê, fala, mas você tem um sorriso, toda vez que você olha pra gente, você sorri. É fácil a gente demonstrar essas características às vezes lá fora. Mas é dentro da nossa família que o nosso caráter ele é evidenciado. Então, por isso que é tão importante que essas virtudes, que essas características, elas sejam moldadas, elas sejam, mesmo que inscritas em nós, dentro da nossa família, para que a nossa família realmente desfrute dessas virtudes, né, que o Espírito Santo produz em nós. E então, aí sim, nós teremos uma família que tem um doce sabor, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, lá em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2. Nesse texto, Pedro ele nos mostra, né, como que nós podemos desenvolver o caminho para que a gente possa desenvolver essa virtude nas nossas vidas. E ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, que nós, crentes, nós devemos nos despojando, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tens experiência de que o Senhor é bondoso. Então, ele que nos mostra que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós buscamos o caráter de Deus nas nossas vidas, mais seremos então parecidos com o Senhor, mais teremos as virtudes do Senhor inscritas nas nossas vidas, mais nós nos tornamos benignos. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, que é a fonte, mais nós nos tornamos benignos, mais nós nos tornamos parecidos com o Senhor e com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu poderia muito bem falar, está encerrada a palavra aqui, porque benignidade é isso. Mas eu gostaria que a gente meditasse nessa manhã na vida de uma família muito especial da Bíblia. E eu gosto muito da história dessa família. Mas normalmente quando a gente olha para ela, a gente se direciona o nosso olhar mais para as mulheres dessa família. A gente olha mais para o caráter, para a conduta, para as ações das mulheres dessa família. E hoje eu quero convidar você para que nós possamos olhar para outro personagem nessa história. Um personagem que muitas vezes algumas pessoas podem até achá-lo como um coadjuvante da história, né? Alguém que não está em evidência tanto assim. Tanto que às vezes as pessoas nem se lembram do nome dele. Mas ele exerceu uma função extremamente importante, valiosa. E essa função que ele exerceu apontava, inclusive, para a missão do próprio
gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. Você sai de Pedro e volta lá para o Antigo Testamento. Alguém já sabe que personagem é esse que eu gostaria de falar nessa manhã? Boaz. Boaz, a história dele está no livro de Ruth. Por isso que eu falei que às vezes a gente até vê como alguém, né, participante da história ali, não como protagonista, mas a história dele é realmente muito interessante e nos traz ensinamentos muito valiosos, né, para as nossas vidas. E eu gostaria que a gente meditasse, né, em como a benignidade de um homem constrói um lar de valor. A gente sempre fala a respeito das virtudes da mulher virtuosa, que a mulher sábia edifica o seu lar, que a mulher sábia, ela edifica o seu marido, ela edifica os seus filhos, ela levanta, mas às vezes a gente coloca sempre não peso, mas essa responsabilidade sobre as mulheres. Mas um homem benigno, ele ajuda a construir um lar de valor, uma família de valor, uma família que carrega um legado para outras e outras gerações. E como então, né, um homem de caráter benigno, o que ele pode fazer por sua família? Nós vamos então falar aqui sobre a história de Boaz. Boaz, ele era um homem da família, né, pertencente à família de Deus, ao povo de Deus. Quem sabe quem era a mãe de Boaz? Ela não era do povo de Deus. Ela era uma prostituta, ex-prostituta. Mas como é? Eu acho extremamente interessante, maravilhosa a história de mudança, de redenção de Raabe e também depois de Ruth, porque ambas não pertenciam originalmente ao povo de Deus, né? Mas elas decidiram entregar as suas vidas ao Deus verdadeiro, mudaram a história das suas vidas, mudaram a história das suas famílias e também tiveram o privilégio de fazer parte da genealogia do próprio Jesus. Então é um privilégio extremamente grande que essas mulheres viveram. E por isso que muitas vezes a gente fala tanto sobre as experiências, sobre a vida, sobre a mudança, sobre a influência dessas mulheres. Mas hoje eu quero que a gente medite um pouco sobre a vida de Boaz. Boaz, ele era filho de Raabe, o seu pai era da descendência, né, de Abraão, ele era filho de Salmão, ele era um grande proprietário de terras, era um homem rico, um homem influente, ele era um homem honrado e ele era um homem benigno. E o contexto da história deles, né, acho que todo mundo se lembra, mas só para quem está esquecido da história, Ruth, ela era nora de Noemi. Noemi, ela era casada com Elimeleque, quando teve fome ali na cidade de Belém. Essa história deles, a vida deles, né, se passa aparentemente ali no final da era dos juízes, antes que comece, né, a era dos reis. Então Noemi com sua família decide se mudar para Moab, para fugir da fome que estava acontecendo ali em Belém. Lá, o seu esposo e os seus 2 filhos, eles morrem, né? Os seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas e eles morrem ali naquela terra. E Noemi então decide voltar para Belém, para sua casa, né? E ela despede suas 2 noras, né? Ela diz para elas: olha, eu infelizmente não tenho como dar mais filhos para vocês, para que vocês se casem e continuem, né, a descendência da nossa família. Então eu quero liberar vocês, voltem para a casa de vocês, vão para a família de vocês e constituam, né, um novo casamento, uma nova família, tenham filhos, vão em paz, eu estou liberando vocês. A primeira nora dela, a órfã, ela segue o conselho de Noemi, volta para sua casa, mas a Bíblia nos diz que Ruth não faz isso. Ruth, ela se apega a Noemi, né? Ela talvez reconhece todo o carinho, todo o amor que aquela família teve por ela. Ela conheceu o verdadeiro Deus através da vida de Noemi e ela decide então naquele momento abandonar
as mulheres elas ficavam muito vulneráveis, né? E então elas voltam ali, e Noemi e Ruth passam a viver novamente naquela terra de Belém. E Ruth ela passa a ser, né, uma companheira a cuidar da sua sogra. E a partir do capítulo 2, né, o Boaz ele vai entrar na história. Ruth, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: tinha Noemi um parente do seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e eu apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi, e se chegou ao campo, e ela apanhava após os segadores. E por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Então, nós vamos ver aqui agora características desse homem benigno, características de benignidade de um homem que transforma, que constrói, né, um lar de valor. Ruth ela estava ali fazendo, né, algo que era permitido pela lei naquela época. Os donos e proprietários de grandes plantações, eles não eram permitidos a eles colher tudo que a plantação dava. Eles, por obrigação, eles tinham que deixar, né, parte dos cantos ali daquela plantação, eles tinham que deixar parte daquela colheita para trás, para que pessoas menos favorecidas, para que estrangeiros, para que viúvas, para que os pobres pudessem recolher e sobreviver daquilo ali, né? Era uma ordem do Senhor para que provesse também o sustento daquelas pessoas menos favorecidas. Então Ruth, sabendo que existia essa possibilidade, ela pede para Noemi, então, para ela ir fazer isso, né? Para ela buscar aquele alimento, aquele recurso para trazer para a casa delas, para poder sustentá-las naquele tempo. Então, por, né, uma causalidade, a Bíblia diz, mas nós sabemos que o Senhor ele tem um plano perfeito e propósito para todas as coisas. Ela vai fazer essa colheita, essa rebusca, que era chamada, ali no campo de Boaz. E a primeira característica que nós vamos ver deste homem benigno é que um homem benigno, ele é humilde. O versículo 4 nos diz o seguinte: eis que Boaz veio de Belém, e ele disse aos seus trabalhadores: o Senhor seja convosco. Ao que eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Boaz, ele era um homem extremamente rico, influente. Ele era um homem que tinha a possibilidade de estar em todos os ambientes, em vários lugares, por conta da sua posição social. No começo fala que ele era o senhor de muitos bens, né? Mas ele era um homem extremamente humilde. Ele não permitia, né, que a sua posição, que a sua riqueza, né, com que isso fizesse com que ele fosse orgulhoso, com que ele se sentisse melhor do que as pessoas. A Bíblia diz que ele chegou ali e cumprimentou e abençoou os seus próprios trabalhadores, né? Ele não fazia acepção de pessoas, se aquela pessoa estava num status social acima ou abaixo dele. Ele não se importava com esse tipo de situação, mas ele tratava a todos de uma forma igualitária. E ele chega naquele momento ali, ele chega para aqueles trabalhadores e ele declara a paz do Senhor sobre aqueles homens, ele declara a paz do Senhor sobre aquele ambiente. E é tão interessante que, ao que ele chega, todos os seus trabalhadores, os seus servos, eles dizem para ele: o Senhor te abençoe. Ele era um homem bem recebido, ele era um homem desejado, era aquela pessoa que, quando ele chegava, as pessoas se sentiam felizes, bem com a sua presença, porque ele era amável, ele era tratável, ele sabia tratar bem as pessoas. Inclusive, ele era assim no meio dos seus, porque, como eu disse lá no começo da palavra, né? Às vezes lá fora é fácil a gente tratar as pessoas bem, né? É fácil a gente conversar de uma forma agradável, de uma forma que as pessoas se sintam bem de estar conosco. Mas e quando nós vamos para dentro do nosso lar? Como é que nós estamos tratando aqueles que são da nossa família? Eu tenho agido com benignidade, com humildade dentro do lar. A minha presença, a minha chegada
chegada ela é celebrada. Os meus filhos, eles se sentem felizes e alegres quando o pai chega em casa, quando eles ouvem o carro chegando na porta, eles celebram, eles correm para a porta para dizer: oi, papai. Ou eles correm para o quarto e falam: meu pai chegou. Qual é a reação da sua família quando você chega em casa? A sua humildade, ela chega junto com você, ou a sua soberba chega à sua frente? As pessoas temem a sua presença, os seus temem a sua presença. Boaz, ele era um homem humilde. Os trabalhadores, quando eles chegaram, os seus próprios servos ficavam alegres. Os seus funcionários, os seus empregados, aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, elas se alegram com a sua presença ou elas fogem quando você chega? Qual é a característica que te define? A humildade ou a soberba? Nós precisamos aprender que um homem menino, ele é um homem humilde. A próxima característica que eu gostaria de destacar de Boaz é que Boaz, ele é um protetor. Talvez os irmãos estejam achando um pouco estranho eu falando assim, mais direcionado para homens. Me permita, tá, pastor? Normalmente eu falo muito a respeito de mulheres e gosto de falar para a família, gosto de falar para mulheres, e até tentei falar a respeito de Ruth e tudo, mas o Senhor sempre me direcionava no coração essa palavra. Então eu acho que o Senhor tem algo para nos dizer, tem algo para nos tratar nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse o seu coração realmente para receber aquilo que o Senhor tem, né, para nós. Às vezes a gente tem um pouco de bloqueio, um pouco de resistência a ouvir coisas a nosso respeito, mas o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. O Senhor nunca quer nos confrontar para nos envergonhar. O Senhor nunca quer nos confrontar para nos colocar para baixo. Ao contrário, o Senhor quer nos confrontar, quer nos mostrar que nós podemos e devemos ser melhores, que nós podemos agir de uma forma que o agrada, agir de uma forma que demonstre que Ele age na nossa vida, né? E a próxima característica que estou falando aqui é que o Boaz, ele é um homem protetor. Ruth 2, nós vamos ler os versículos 8 e 9. E a Bíblia diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás em outro campo colher, nem tampouco passes aqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo em que cegarem, irás após elas. Não dei eu ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Uma das características mais importantes, se não a mais importante, temos aprendido isso aqui no curso dos casais, para que um homem tenha dentro do lar, é a característica, a virtude de proteção. O homem precisa ser protetor dentro do seu lar. Aqui nesse momento, quando Boaz ele vê Ruth, né, ele pergunta antes de conversar com ela, ele pergunta para os seus trabalhadores: olha, eu estou vendo várias pessoas ali colhendo, rebuscando espigas, não conheço aquela jovem. Quem é aquela moça? Quem é aquela moça que está ali colhendo? Então, seus trabalhadores falam: não, aquela lá é Ruth, é a nora de Noemi, é aquela moabita que veio com ela, que está cuidando. Ela chegou cedo, pediu para colher aqui no campo, para rebuscar as espigas, e está desde cedo trabalhando arduamente. Ela parou poucos minutos para descansar, mas está ali trabalhando. Então, naquele momento, Boaz chama Ruth para falar com ela e diz para ela assim: ei, vem cá, minha filha. Aqui você está segura. Eu estou estendendo a minha proteção sobre a sua vida. Não vá nem em outro campo, porque em algum outro lugar alguém pode te perturbar, alguém pode te maltratar, alguém pode abusar de você, mas aqui você está segura. Dei ordem aos meus trabalhadores para cuidar de você, para não te maltratarem, para não tocar
aqui você está segura. Essa característica da segurança, da proteção, é algo muito importante para uma família. É algo muito importante para a esposa e para os filhos. Vem no homem, vem no pai, vem no esposo, esse ser protetor. A família precisa se sentir protegida por você, amparada por você. Não importa qual a circunstância que você e a sua família estejam passando, mas você precisa dar esse senso de segurança, de proteção àquelas pessoas que estão vivendo com você. Elas precisam ver Cristo na sua vida, meu irmão. Assim como a igreja ela está segura em Cristo, a família está segura no homem que é protetor, no homem que está dentro do lar, que é benigno com a sua família. Este homem protetor, ele vai assegurar a segurança, vai assegurar a segurança. Ele vai assegurar a proteção da família em toda e qualquer situação. Pode ser que às vezes você não sabe como você vai agir, o que você vai fazer. Vocês estão passando por uma circunstância difícil, mas a sua família precisa ver que você está no controle, que você confia no Senhor, que o Senhor está te direcionando e que você vai os proteger em qualquer situação. Os filhos precisam dormir à noite sabendo que eles têm um pai em quem confiar. É interessante que às vezes agora pequena ainda e ela acorda à noite e aí no outro dia eu pergunto para ela: mas o que foi, filha? Você acordou à noite? Você chorou? E ela fala: mamãe, eu acordei, eu chorei. Aí eu chamei papai. Eu falei: e aí? Papai chegou. Então é esse senso de segurança que os filhos precisam ver nos pais, que a esposa precisa sentir no seu esposo. Papai chegou, papai veio, ele está aqui, ele vai me proteger. E você que é jovem, essas características você precisa já ir moldando no seu ser, para que você possa construir a sua família. Se você ainda não tem uma família, você precisa construir essa família com base nessa proteção. Um homem benigno, ele é um homem protetor. A próxima característica de um homem benigno é que ele é amável. No comecinho do versículo 8, quando Ruth chega e Boaz começa a conversar com ela, observe como ele fala com Ruth. Ele diz para Ruth assim: ouve, filha minha. Ele é amável no trato. Ele vai falar com ela, ele a trata com humildade, com amabilidade nas palavras, com amabilidade nas suas ações. Ali, as suas palavras transmitem amor, transmitem cuidado, transmitem zelo. Você pode transmitir qualquer mensagem, né? Qualquer conteúdo de mensagem para a pessoa com quem você está conversando. Mas essa mensagem ela pode ser transmitida para a pessoa de duas formas: de uma forma grosseira ou de uma forma amável, de uma forma gentil. Isso não quer dizer que você vai ser um frouxo ao falar algo com alguém. A pessoa que é amável, ela sabe corrigir, sabe tratar sem ferir. E quantas vezes nós temos homens que são grosseiros, que são rudes no tratar com a sua esposa, com os seus filhos, aquelas pessoas que estão mais próximas ali. Lá fora talvez ele é amável com as pessoas, mas em casa ele não trata com essa amabilidade os seus. Um homem amável, ele sabe se posicionar sem agredir com as suas palavras, sem agredir com a sua imposição. Ele é sábio no falar. O homem também precisa dessa sabedoria. A gente sempre insiste na sabedoria da mulher, que a mulher é sábia, sabe falar, mas o homem também precisa de sabedoria no falar. Ele não pode ser grosseiro com a sua família, né? A pessoa que é grosseira, quando a pessoa abre a boca para falar, às vezes os filhos já saem, às vezes a pessoa já coloca a mão aqui, a pessoa já não quer ouvir. Às vezes a esposa evita de trazer uma conversa, algo que seria para melhorar, algo que seria para realmente trazer um valor
Eu não consigo falar. Se eu falar, eu vou receber em troca palavras duras, palavras grosseiras. E Boaz nos ensina que nós precisamos ser benignos no falar. Nós precisamos ser amáveis, precisamos ter amabilidade no trato com as pessoas, principalmente as da nossa família. A quarta característica que eu gostaria de falar sobre Boaz, de um homem benigno, a quarta característica é a gentileza. Ruth 2, versículo 14, nos diz o seguinte: à hora de comer, Boaz lhe disse, Ruth, achega-te para cá e come do pão e molha no vinho do teu bocado. E ela se assentou ao lado dos seus trabalhadores. E ele lhe deu grãos tostados de cereais. E ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Um homem que é gentil, um homem que é benigno, na verdade, um homem que é benigno, ele é gentil no trato com as pessoas. Ele é educado, ele é cavalheiro, né? E é cavalheiro, não cavaleiro, né? O cavaleiro monta o cavalo, não tem ninguém para montar na família, né? É cavalheiro, né? Sabe tratar com gentileza as pessoas, trata as pessoas bem, de forma que elas se sintam bem, elas se sintam cuidadas e bem tratadas. Você tem sido gentil no trato com as pessoas? Com a sua esposa, com seus filhos? Você sabe agradecer, reconhecer? Sabe aquela pessoa que nada está bom para ela? A pessoa chega para comer, a comida está lá pronta, está salgado. Ou queimou o arroz um pouquinho hoje, né? Mas essa roupa não está tão bem passada assim. São coisas que às vezes podem parecer fúteis, né? A pessoa fala assim, isso é frescura. Isso é frescura. Isso não é frescura, isso é educação. Isso é gentileza. Nós precisamos ser gentis. Tem uma história muito interessante sobre gentileza, que o pai chega em casa para jantar com o esposo, os filhos, o filho, e eles estão ali, e no momento que eles estão à mesa, a esposa coloca umas torradas sobre a mesa e as torradas estão queimadas. E ela falou, me perdoa, eu acabei na correria para terminar o jantar, eu acabei queimando as torradas. E ele fala assim, nossa, eu adoro torradas queimadas. Come aquelas torradas, janta, eles têm uma noite agradável. E aí à noite, quando ele vai colocar o filho dele para dormir, o filho dele fala, pai, deixa eu te perguntar, o senhor gosta mesmo de torrada queimada? Ele ouve, meu filho. Sua mãe teve um dia tão corrido, tão difícil, né? Todos nós temos tantos compromissos, tantas coisas, e ela se esforçou, se preocupou de preparar esse jantar para você, para nós aqui. Eu ia desagradar, eu ia ser grosseiro com ela, só porque algo não saiu perfeito, não saiu da forma como deveria ser, poderia estragar a nossa noite. Então, gentileza é sobre isso. É sobre tratar o outro com esse olhar de bondade, de cuidado, de zelo. Valorizar e reconhecer, né? Reconhecer o que o seu esposo também faz por você, pela família. Reconhecer e valorizar. No versículo 11 e 12, Boaz diz assim para Ruth. Ela pergunta para ele, por que você está fazendo tudo isso por mim? Me deixando colher do seu campo, falando que eu posso me assentar na mesa, falando que eu posso colher dos suas servas, está me tratando com tanta bondade, assim, com tanta gente. Eu sou estrangeira. E ele diz para ela assim, bem me contaram tudo que você fez à tua sogra, depois da morte do teu marido. E como deixaste teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conhecias. O Senhor retribuiu o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, cujos ases vieste buscar refúgio. Ele sabia valorizar. Ele valorizou a atitude de Ruth, de benignidade com a sua sogra, de cuidado, de valorização, de zelo com a sogra.
que nós precisamos aprender a valorizar, a não sermos duros, não sermos rudes, não criticarmos tudo, só ver defeitos, só ver imperfeições. Precisamos ter esse olhar de gentileza. Um homem benigno tem um olhar, uma atitude de gentileza sobre o seu lar, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. A quinta característica de Boaz, de um homem benigno, ele é um homem que ele é promovedor, ele é encorajador. O versículo 13, quando ele estava conversando com Ruth, logo depois de falar essas coisas, Ruth disse para Boaz assim: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ruth, nesse momento que Boaz age com tanta benignidade, com tanta amabilidade com ela diz para ele: você me encorajou, você me deu força de vontade para continuar, você me deu aquela força que eu precisava nesse momento em que eu me sinto tão pouco, que eu me sinto nada. Ruth, ela era forasteira naquela terra, ela se sentia a melhor, a pessoa mais esquecida ali. Ela estava sem marido, ela estava sem família, ela estava longe de tudo, longe da sua cultura, aprendendo uma cultura nova. E naquele momento, Boaz encoraja, Boaz a promove, Boaz dá ela força, Boaz diz para ela: não, você a sua conduta, ela é reconhecida por todos. E eu pergunto para você, meu irmão, você é um homem que promove a sua esposa, seus filhos, aquelas pessoas que estão sob a sua proteção, sobre a sua autoridade? Você quer ver essas pessoas voando alto, ultrapassando você? Às vezes a gente quer ver as pessoas bem, mas muitas vezes a gente não quer ver as pessoas melhores do que nós. E um homem promovedor, um homem encorajador, ele quer ver a sua esposa alçada no esposo, ele quer ver seus filhos melhores do que ele quer ver aquele funcionário dele crescer, expandir, ter uma vida bem-sucedida. Um homem benigno, ele é um homem que promove as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor não têm medo de crescer, não têm medo de evoluir, não têm medo de buscar grandes coisas. Certa vez eu ouvi de uma esposa falando assim: olha, a minha esposa, ela é corajosa. Ela vai, ela faz, ela não tem medo, ela arrisca mesmo. E eu amo essa característica dela. A gente tem coragem de falar isso das nossas esposas para os nossos filhos? Não, vai, seja corajosa, eu confio em você. Você tem esse sonho, você vai conseguir. Eu estou aqui do seu lado. Você vai alcançar. Você vai conquistar seu sonho. Eu estou do seu lado, eu estou te apoiando. Homens que são benignos, são homens encorajadores. Eles acreditam no potencial. Eles querem ver você brilhar. Ele não é um homem mesquinho, mas é um homem que investe na família, que investe nos filhos, que investe no crescimento espiritual, no crescimento emocional da família. Ele quer ver o desenvolvimento da sua família. Ele quer que o seu legado passe de geração em geração. Ele quer ver lá na frente. Ele se preocupa, obviamente, com ele, mas ele se preocupa com a sua geração crescer e avançar. Um homem benigno é um homem encorajador. A sexta característica, são só 8 minutos. A sexta característica de um homem benigno é a generosidade. Generosidade. Um homem benigno, ele é generoso, ele não é egoísta, ele não é mesquinho. No versículo 15, vamos ler agora, diz o seguinte: levantando-se ela, Ruth, para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, não as censurais. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai cair, para que elas apanhem, e
quer dizer, quase um sexto de cevada. A generosidade é a capacidade da pessoa de sacrificar seus próprios interesses em benefício do outro. Você tem coragem de sacrificar os seus próprios interesses em prol do outro? Às vezes a gente acha que generosidade tem a ver com quantidade de dinheiro, quantidade de bens, né? De recursos que a pessoa tem. Mas a generosidade não está relacionada à quantidade de coisas que você tem, mas ao quanto você está disposto a compartilhar o que você tem. Você tem disponibilidade de compartilhar, de deixar que os outros desfrutem, usufruam daquilo que você tem, daquilo que está nas suas mãos. Um homem benigno, ele não recolhe a mão para os seus. É tão interessante que ele diz para os seus funcionários, para os seus servos, não apenas para ela, deixa ela colher as coisas que ficam aqui, mas ele diz, tira umas espigas e joga atrás aqui para ela poder pegar mais. Normalmente as espigas que ficavam para trás não eram as melhores, eram as dos campos das colheitas, e eles escolhiam as melhores, né? Os trabalhadores escolhiam as melhores para o proprietário da terra. Mas Boaz diz, não, pega dessas boas aqui, pega dessas aqui que são melhores, joga para trás, para ela achar, para ela também desfrutar, para ela poder ter mais, para ela não voltar de mãos vazias. Um homem benigno, ele deixa tudo que ele tem à disposição da sua família, à disposição dos seus filhos, né? Ele não se esconde, né, atrás de uma falsa generosidade ou cuidado, não, porque nós estamos fazendo isso aqui, né, essa economia, e eu estou trocando esse carro novo aqui, é para a família. Às vezes não é a família, às vezes é o ego, o status. Às vezes para a família era melhor no final de semana, juntos, em algum lugar. E às vezes você priva a sua família por egoísmo, por coisas que você deseja, e não por coisas que a sua família, que a sua esposa, que os seus filhos desejam ou precisam. Um homem benigno é um homem generoso, capaz de sacrificar seus próprios interesses, seus próprios recursos, né? Às vezes ele não tem interesse de fazer tal programa com a família. Às vezes o que ele queria mesmo era lá jogar aquele futebol, mas a família queria ir lá na pracinha, na quarta-feira, na feira. É um homem que tem a capacidade de sacrificar aquele momento ali que era dele, para poder fazer a alegria, para gerar memórias, para gerar encantamento na sua família. É um homem generoso com a sua família. A sétima característica, um homem benigno é um homem de caráter moral elevado. Lá no capítulo 3, depois que Ruth já colheu, né, a colheita já terminou, e todos, né, os trabalhadores ali já estavam encerrando as suas atividades, Noemi então chama Ruth e conversa com Ruth. E diz para Ruth assim: olha, minha filha, na nossa cultura nós temos uma figura, que é a figura do resgatador. Esse resgatador é um homem, um parente próximo, que ele pode suscitar, né, novamente o nome da nossa família, e ele pode adquirir nossas terras e se casar com você. E eu vou te dizer que Boaz, ele é um homem que está dentro desse propósito, ele está dentro dessa cultura, porque ele é o nosso parente próximo. Então Boaz, ele pode ser o seu resgatador. E eu vou te dizer então como que você pode agir para que ele te resgate, para que ele se case com você. Então Noemi, né, bola o plano para ela ali, explica para ela como que ela tinha que agir, e ela faz tudo como Noemi
E Noemi disse para ela: olha, eles vão hoje fazer a festa da colheita e tudo mais, e eles vão estar, né, vão comer, vão celebrar, e depois disso, eles vão provavelmente se deitar e dormir ali mesmo, junto com aqueles grãos, junto, né, ali na colheita. Então, você, depois que tudo já estiver acabado, depois que tudo já estiver passado, você vai lá e vai se deitar aos pés de Boaz. E aí, quando Boaz acordar, ou se assustar e perceber que você está ali, você vai explicar para ele: olha, eu estou sabendo da figura do resgatador, sei que você pode ser o meu resgatador, e eu estou aqui pedindo a você que faça isso por mim e pela nossa família. Então, nesse contexto, nós temos essa característica de Boaz. No capítulo 3, versículo de 7 a 13, diz isso. E diz o seguinte: havendo, pois, Boaz comido e bebido, e ele estando já de coração tanto alegre, veio a noitar-se ao pé do monte de cereais. E então chegou o monte de mansinho, descobriu os seus pés e deitou abaixo dos seus pés. E sucedeu que lá pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Queria dizer, né, justamente que ele poderia estender a misericórdia sobre ela e resgatá-la, né, da sua condição de viuvez. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha medo. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois a toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, naquele momento ali, Boaz, ele estava sozinho com ela, e ele, né, promete a ela que faria, né, conforme ela pediu ali, que seria o seu resgatador. E eu digo que o homem benigno, ele é um homem de caráter e conduta elevados, porque um homem benigno, ele jamais se aproveita da vulnerabilidade de alguém para abusar fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente dessa pessoa. Eles estavam ali no campo, num lugar isolado, e talvez se Boaz não fosse uma pessoa, um homem de caráter, ele poderia fazer o que quisesse com Ruth. Mas ao contrário disso, ele promete a ela que ficasse tranquila e segura, que ele faria tudo conforme o Senhor havia prescrito a respeito da lei do resgatador. E ele cuidaria dela, e ele protegeria ela. E ele diz para ela, lá no versículo 14, né, que ela fique ali, mas que vai embora antes do dia amanhecer, para que ela não ficasse falada no meio daquele povo, para que ninguém soubesse que aquilo aconteceu. Então, ele cuidou dela, da sua reputação, e cuidou para que nada acontecesse a ela. E, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas famílias têm sido devastadas por uma série de abusos físicos, abusos emocionais, abusos psicológicos. E quantos homens fazem as suas famílias, esposa e seus filhos de prisioneiros? Quantos causam traumas, feridas, que são por anos e anos a fio carregados por essas pessoas? Talvez serão levadas por uma vida toda. São homens que às vezes minam o senso de merecimento, de capacidade, de identidade, de valor próprio, de autoestima da sua esposa e dos seus filhos. Isso é muito sério, meus irmãos. Tem muitas pessoas que tratam a sua família realmente como prisioneiros emocionais, que tratam com desamor, com uma série de atitudes que realmente entristecem profundamente o Espírito Santo do Senhor. E enquanto isso, a Bíblia diz que os pais devem ser
lançadores de flecha. Devem ser aqueles que pegam, que afiam, que cuidam das suas flechas para lançá-las. Como estão as flechas que Deus colocou nas suas mãos para você lançar? Como você tem cuidado dessas flechas? Elas têm consciência de quem elas são? Elas sabem o valor que elas têm? Conhecem o propósito de Deus para a vida delas? Elas têm uma identidade firmada em Cristo? Se você pudesse responder no que depender de você, quando lançadas, essas flechas vão atingir ao alvo, no que depender de você? Ou elas são flechas que estão capengas, que estão precisando de ajuda? E as outras mãos que seguram o arco com você, sua esposa? Essas mãos estão firmes, assim como as suas? Elas sabem, elas sentem a importância e o valor que elas têm de estar ali lado a lado com você? Elas estão firmes e seguras do seu lado? Ou elas vacilam e temem a todo instante a sua presença, decepcionar você, não estar à sua altura, à sua força, ao seu valor? Uma família que possui um marido e um pai benigno conhecem o seu valor. As esposas e os filhos sabem o seu potencial. Eles têm as suas emoções cada dia mais fortalecidas, encorajadas. E por isso elas possuem um doce sabor. Isso é realmente algo muito forte. Mas algo que nós precisamos pensar, olhar e tratar dentro das nossas famílias, para que nós realmente tenhamos famílias saudáveis, não só fisicamente, mas emocionalmente, seguras do amor, do cuidado, da proteção, do zelo de um pai. A oitava e última característica de um homem benigno, através da vida de Boaz, é que um homem benigno, ele é responsável. Um homem benigno, ele honra os compromissos que ele assumiu. No versículo 11, que nós acabamos de ler há poucos minutos, ele diz para Ruth: agora, pois, filha minha, não tenha medo. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quando Ruth retorna para casa e conta para Noemi tudo o que aconteceu ali, no versículo 18, Noemi diz para ela assim: espera, minha filha, até que saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Um homem benigno é um homem responsável, é um homem que cumpre aquilo que promete. É um homem que a esposa e os filhos reconhecem essa característica dele e sabem que podem confiar nas suas palavras. As suas palavras, elas realmente têm valor? Você promete e cumpre aquilo que você prometeu? Ou você esquece, ou você deixa para lá? É interessante que, na verdade, Boaz era resgatador, mas tinha um outro homem ainda mais próximo, que poderia ser resgatador de Ruth. Ele fala para Ruth: olha, ele poderia falar com ela assim: ó, quer saber? Tem um outro homem que ele é mais próximo. Então você vai lá, pergunta para ele se ele quer resgatar você. Aí se ele não quiser, você volta aqui que a gente resolve. Ele não, ele assumiu. Ele tomou aquela responsabilidade para ele. Ele falou: aqui sou eu que resolvo. Aqui tem homem. Eu vou lá resolver. E eu vou lá conversar. No outro dia, assim como ele disse, ele fez. Né? E é tão interessante que essa característica, possivelmente, dele era reconhecida de um homem responsável, de um homem comprometido, porque a própria Noemi diz: olha, ele não descansará enquanto não resolver isso ainda hoje. E
Boaz, naquele mesmo dia, vai lá até a porta da cidade, onde naquela época todas as demandas eram resolvidas, e quando aquele homem, que era o outro resgatador, passa, ele diz: olha, meu amigo, vem aqui, tem uma coisa para resolver com você. Explica a situação para ele, diz: olha, meu amigo está aí, voltou, e está vendendo a propriedade, né, que era de Elimelec, nosso parente, e você é o primeiro resgatador. Você quer comprar a parte dele? E aí ele fala assim: não, quero, vou resgatar, vou ser resgatador. Pois é, mas tem um negócio aí. Você vai ter que casar com Ruth, a nora dela, porque o primeiro filho que vocês tiverem vai suscitar o nome do falecido e levar a herança da família. Aí o cara deu uma graça, eu quero provar. Aí não, porque não é meu nome, né, que vai o orgulho passar à frente, não é meu nome que vai perpetuar, não é a minha herança que vai perpetuar. E aí ele disse: não, então pode comprar você, porque eu não vou querer esse direito de herança, eu não vou querer esse resgate. Então naquele momento ali, Boaz ele resgata, né, diante de todos os oceanos, as pessoas que estavam à porta, ele então resgata, ele cumpre aquele direito da família de Elimelec, e ele honra a sua palavra. Homens que honram ao Senhor, eles confiam nele e conduzem toda a sua casa também a confiar no Senhor. Lá em Josué 24:15, nós temos aquele famoso versículo, né? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Os homens que confiam no Senhor, eles realmente são homens responsáveis, homens benignos, homens que cumprem o que prometem, homens que falam e a sua palavra tem validade, homens que talvez até não saibam como resolver de imediato aquela situação, aquele problema, aquela demanda, de repente chega um problema tão grande na família que ninguém sabe como resolver, nem o pai mesmo sabe, mas ele fala: eu vou resolver esse problema é comigo e eu vou resolver. O Senhor me ajudará a resolver. E ele não descansa, como diz o versículo, até que aquela causa esteja resolvida. Um homem benigno, ele vive o doce sabor da família, porque as virtudes, as características são impressas e são desenvolvidas nele a cada dia. E depois em casa os irmãos podem terminar de ler, né, o livro de Ruth com todos os detalhes. É um livro maravilhoso, né? É tão interessante assim as riquezas, parece uma história de cinema mesmo. A história de Ruth, como várias outras da Bíblia, né? E no versículo 13 do capítulo 4 de Ruth, diz então que assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que ela concebesse e teve um filho. E no versículo 17 diz, né, que chamaram esse filho de Obed, e Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Então, pela benignidade deste homem, ele se tornou bisavô do rei Davi. Eles herdaram a genealogia do próprio Cristo, porque tiveram atitudes de benignidade, de amabilidade, de bondade e de realmente confiança, né, no Senhor, confiança na provisão do Senhor, confiança de que o Senhor conduz a nossa história. Por fim, meu irmão, gostaria de dizer que com todo o seu coração você busque ser, busque essa característica do fruto do Espírito Santo, da benignidade. Seja um homem benigno, humilde, protetor, amável, gentil, promotor da sua família, generoso, de caráter e responsável. E assim, certamente, o Senhor vai frutificar a sua casa
boca da família, do seu lar. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento e eu gostaria que os irmãos estivessem com as suas famílias, estivessem juntos. Vou dar trabalho da equipe de louvor. Puder tocar alguma música aqui sobre família, puder tocar eu em minha casa. Obrigada. Enquanto o irmão toca essa música, eu gostaria que você realmente estivesse orando com a sua família, irmão. Estivesse colocando a sua família, colocando os seus filhos e a sua esposa diante do Senhor. Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor tudo aquilo que vocês têm vivido, tudo aquilo que vocês têm passado. No passado, no lugar atrás. Talvez você não veja na sua vida algumas das características de benignidade que a gente falou aqui nessa manhã. Mas como eu falei, o Senhor ele não nos confronta, Ele não nos fala para nos envergonhar, mas para nos tratar, para realmente nos moldar, para fazer com que nós possamos crescer, evoluir nas nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida agradável diante dele, para que realmente nós possamos viver uma família que é uma família segundo o coração do Senhor. O Senhor deseja que você desfrute na sua família o doce sabor do Senhor, o doce sabor do Espírito Santo, a presença doce de Jesus habitando na sua casa. É isso que traz para a família estabilidade, segurança. Quando a família realmente, o marido, o esposo, os filhos, buscam diante do Senhor produzir características, virtudes que vêm do Senhor, que vêm do trono do Pai. Famílias assim são famílias que crescem juntas, que evoluem juntas, que têm uma vida realmente pautada naquilo que o Senhor deseja. Esteja orando pela sua vida, pela sua família nesse momento. Vou pedir que André ore pela vida de cada homem, de cada pai, para que o Senhor Jesus possa estar tocando em cada coração e que essa mensagem possa frutificar na sua vida. Amém. A Ti, Senhor, eu te rendo graça, que o Senhor é bom. Obrigado por essa palavra, Deus, que o Senhor pôde usar na Tua serva. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, nós estamos aqui na Tua casa. Te peço, Deus, a Tua proteção sobre cada família da nossa igreja. Que o Senhor, Deus, possa tocar nos nossos corações, cada homem dessa igreja, que eles possam ter a convicção de amar a sua família, ter um propósito de lutar e batalhar por cada família, por seus filhos. Que o Senhor possa derramar a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada homem da nossa igreja. Obrigado pelas esposas vitoriosas. Que o Senhor também possa dedicar o Teu doce sabor a cada esposa. Obrigado, Deus, por essa manhã. Que o Senhor sempre tem nos dado essa graça de te servir e de buscar. Coloca o nosso coração para esse desejo de sempre estar na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, cada vez mais seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Te peço, Deus, a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.
Se vive um novo coração do Pai, coração de Jesus. Vamos carregar, irmãos. Aquele que trouxe as suas ofertas tem liberdade para ofertar ao Senhor. Cante este hino de mão dada com a pessoa que está do seu lado, como um grande corpo, como uma grande família, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Vamos todos de pé. Coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoa a pessoa que está do seu lado. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como assim bem ajustado, totalmente ligado. São família por Deus que te deu, abençoe seus filhos, abençoe sua irmã, abençoe seu irmão, sua avó, seu avô, sua esposa, seu filho. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso de ti. Esse outro vai estar aqui. Te agradecemos, Senhor, por esse momento especial de família, pelos dias dos ofertas entregues nesse momento. Agradecemos pela vida de Ana, André, Aurora, Álvaro, guarde essa família. Agradecemos a Deus por essa palavra, a Deus que possamos ter uma atitude diferenciada na nossa casa, trazendo, a Deus, todas essas características de proteção, de cuidado, de zelo, de responsabilidade, de líder espiritual do nosso lar, Deus. Dai-nos sabedoria, entendimento, dai-nos, a Deus, a direção do Senhor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.